Bem, malta, estamos de volta. Depois de alguns meses sem vídeos e de muito planeamento e reflexão, venho aqui anunciar-vos o começo de uma nova série, chamada Contra as Probabilidades. E acima de tudo, de um novo capítulo na minha vida. Um capítulo que me motiva e que me move em relação àqueles que são os meus reais objetivos. Para começar a explicar que objetivos são estes, tenho de voltar atrás, para onde tudo o que o futebol representa começou na minha vida. Há sensivelmente 12 anos atrás, quando tinha mais ou menos 7 anos, depois de uma passagem um pouco frustrante pelo ténis, consegui convencer os meus pais a colocarem-me numa escola de futebol, a Academia do Sporting, em Loures, a zona onde morávamos. Foi a partir desse momento que a minha paixão pelo futebol passou a ser mais do que apenas o jogo que eu jogava no intervalo da escola, para passar a fazer cada vez mais parte da minha vida e do meu dia-a-dia. Começou a solidificar-se em mim o sonho de ser jogador de futebol profissional. E para suportar este objetivo, aos 13 anos, inspirado pelo meu ídolo e de muitas crianças do meu país, e acima de tudo, pela sua mentalidade de trabalho árduo, decidi começar a fazer mais, a treinar extra e a ir atrás, porque quem se prepara melhor teria mais chances de sucesso. Aproveitei o facto de os meus pais estarem no grupo de corrida para começar também a correr e aumentar a minha resistência. No fundo, não sabia muito bem o que estava a fazer, mas era um miúdo trabalhador e com um sonho, inspirado pelo facto de estar a dar passos a mais em relação aos seus objetivos. Comecei a minha formação no Loures, o Clube da Terra, onde iniciado B, fui campeão da 2ª Divisão Distrital. Alimentado pelo sonho de qualquer miúdo que joga futebol em Portugal de poder jogar um campeonato nacional, vi as minhas esperanças desaparecerem quando a equipa de iniciados A desceu de divisão nesse mesmo ano. O ano seguinte seria novamente na Distrital. Esta época foi especialmente difícil para mim, porque me lesionei e perdi a maior parte dela. Vi da bancada os meus colegas subirem novamente ao patamar nacional, no escalão de iniciados. Seguiram-se 2 épocas juvenis igualmente frustrantes. A primeira novamente nos escalões distritais e vi a segunda época em que finalmente ia ter a oportunidade de jogar um campeonato nacional, ser cancelada devido ao Covid. Em Júnior acabei por sair do Loures. Fiz a minha primeira época no Atlético da Malveira, onde subimos à primeira distrital, e a segunda no Clube de Futebol Benfica. Tinha chegado o meu último ano de formação, e depois de um bom começo de época, onde podíamos sonhar subir ao campeonato nacional, vi a minha época terminar em dezembro, depois de ter deslocado o ombro num jogo amigável. Foi nestes últimos anos de formação que dei um grande salto no que toca ao meu desenvolvimento enquanto atleta. Pesquisei e aprendi muito sobre treino, nutrição e desenvolvimento pessoal como um todo. Criei uma rotina de treino estruturada e coloquei o meu foco e dedicação à vista de todos. Depois de muitas frustrações, finalmente foi bem sucedido. O diretor desportivo, encarregue pela construção do plantel sénior, viu potencial em mim e mesmo sem ter feito toda a segunda metade da época, decidiu apostar em mim para entrar na equipa sénior do Clube de Futebol Benfica, que iria disputar a primeira divisão distrital de Lisboa. Foi também por esta altura que entrei para a faculdade para tirar o curso de Ciências do Desporto, para me dar bases para um futuro afastado do campo. Chegamos agora ao momento presente, fevereiro de 2024. A primeira metade da época não foi fácil. Não consegui manter a consistência com os vídeos, comecei a sentir-me menos motivado para o curso e lesionei-me durante os 3 primeiros meses da época. Cheguei a um momento em que, passada toda a primeira volta, ainda não fui convocado uma única vez. Durante este meio ano, fui amadurecendo algumas ideias e comecei a sentir um vazio, que não estava a seguir o caminho que era certo para mim. Senti que me estava a deixar levar pelo caminho convencional, em vez de ser eu a ditar o meu próprio futuro. Inevitavelmente, surgiram memórias de infância que cada vez mais ditavam um afastamento do sonho de ser jogador de futebol profissional. Até que tive um momento de ruptura total. Senti que precisava de uma força de mudança e que a única forma de conseguir seguir com a minha vida sem arrependimentos seria a de ir atrás do meu sonho de criança e poder compartilhar toda a minha jornada nas minhas redes sociais, podendo inspirar pessoas a repensar a sua vida e escolherem o seu próprio caminho, em vez de serem apenas levadas pela maré, como eu estava a ser. Surgiu então o Contra as Probabilidades. Mais do que uma série, um movimento a favor do pensamento crítico e a favor daqueles que não querem viver a vida no piloto automático. Nestes últimos meses comecei a dar muito mais importância ao autoconhecimento. A importância de nos conhecermos a nós próprios, os nossos defeitos, as nossas mais-valias, mas acima de tudo, o que é que nós queremos fazer realmente com a nossa vida. Escolhermos um rumo que é nosso e viver uma vida inspirada pelo propósito e pela superação diária. Embarcando numa jornada de erros, frustrações, dificuldades, mas acima de tudo, de conquista. Não do mundo, mas do ser e do que está dentro de nós. Chegou por isso a hora de contrariar as probabilidades. Preciso abraçar a realidade de que provavelmente não terei minutos e que terei de trabalhar sabendo que dificilmente irei a jogo no fim de semana. É o que é e tenho de aceitar sem desculpas.
assumindo total responsabilidade de melhorar o meu jogo e estar o melhor preparado possível para a eventualidade de uma oportunidade surgir. Estabeleci por isso um plano, com metas definidas, que me ajudará a melhorar dentro dos 4 domínios do jogo. O domínio técnico, físico, tático e mental. Este consiste no trabalho conjunto de todas estas valências, não só para potencializar aquilo que eu considero os meus pontos fortes, mas acima de tudo para trabalhar as minhas debilidades dentro de campo. Planei primeiramente melhorar as habilidades técnicas mais solicitadas na minha posição de lateral e considero ter ainda muito espaço para evoluir. De seguida, irei desenvolver o meu nível físico para o patamar de um jogador profissional, aumentando os meus índices de força, resistência e potência. Dentro do domínio tático, pretendo aumentar o meu nível de compreensão do jogo, para conseguir tomar melhores decisões dentro do campo. E por fim, melhorarei o meu domínio mental, desenvolvendo estratégias que me permitam ter desempenhos consistentes e regulares. Mostrarei ao detalhe como pretendo melhorar cada um destes setores em episódios semanais daqui para a frente. Tudo isto em conjunto com o desenvolvimento de um estilo de vida que não só me permita melhorar enquanto atleta, mas também enquanto pessoa. Conto com o vosso apoio e fiquem por aí para juntos contrariarmos as probabilidades.